Esse vídeo é um oferecimento da Bravo Jogos. Visite o site www.bravojogos.com.br. Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no Top 5 de hoje eu vou falar sobre as minhas 5 mecânicas favoritas. Mas antes de partir para a minha lista, eu queria deixar aqui um desafio para vocês. Se esse vídeo aqui alcançar 50 likes e 300 views, eu vou fazer um novo vídeo bônus falando sobre mais 5 mecânicas que eu curto bastante. Então já deixa seu joinha aí para alcançar essa meta super rápido e compartilhe também com seus amigos esse vídeo. Então vamos partir lá para a minha lista. Número 5. Na minha quinta posição ficou uma mecânica que eu curto bastante, mas que na minha opinião ela funciona melhor como uma mecânica secundária ou acessória do que numa mecânica principal, que são os leilões. Eu curto bastante, né, a pegada do leilão, de você ter que dar ele os seus lances. Você geralmente costuma ter uma interação muito boa na mesa, que as pessoas vão falando, vão dando seus lances, você tem que observar o que o pessoal está fazendo, porque você não pode deixar que nada seja levado por um preço muito baixo, ao mesmo tempo que se tiver algo muito bom na mesa, você também não pode deixar que as pessoas levem aquele lance. Então você tem que levar até um limite em que você fala assim, não, até aqui eu acho interessante dar o lance, a partir daqui já não vale tanto a pena assim. E isso deixa a mesa tensa, cria uma interação e as pessoas ficam ali debatendo bastante. Eu acho legal, curto muito. Existe aqui no Brasil já lançado o Arte Moderna do Reiner Knizia, que é um jogo só de leilão. Então se você curte essa mecânica, né, existem ali 4 tipos de leilões diferentes e os jogadores assumem o papel de donos de galerias que vão estar comprando obras de artes e tentando revender essas obras nas suas galerias para poder ganhar mais dinheiro. É um jogo bem gostoso, mas como eu disse no início, eu curto muito mais essa mecânica de forma acessória ali ou secundária, por exemplo, como no Power Grid, que é um jogo econômico, mas o leilão das usinas, de você ficar ali sabendo o momento certo de comprar uma determinada usina, sabendo o momento de deixar aquela usina mais cara para os seus adversários, é muito legal. E ela não é a mecânica principal. Assim como também, por exemplo, no Rising Sun, que você tem ali um tipo de leilão fechado atrás do seu bioma, que você tem que colocar as moedas para definir qual é a sua vantagem de guerra. É um leilão também diferente e ela está ali apenas como acessório de um jogo que é muito bom pelo seu controle de área, né? Então, por isso eu escolhi o leilão para poder estar aqui, porque é uma mecânica que eu acho que diverte a mesa, que cria uma interação e que deixa o jogo tenso, mas ela não necessariamente precisa ser a mecânica principal. Número 4. Na minha quarta colocação ficou a mecânica de draft de cartas, que para quem não conhece é aquela mecânica que você tem um baralho, você distribui as cartas igualmente para todos os jogadores e então a partir dessas cartas, com essa mão, você escolhe apenas uma carta e passa todas as demais para o jogador à sua frente. E aí então todo mundo vai fazendo isso, vai escolhendo uma carta, vai passando, até que todos escolhem todas as cartas. É uma mecânica que eu acho bem gostosa, porque os jogadores têm que saber avaliar aquela mão, saber escolher uma carta e também fazer a leitura da mesa para saber se alguma carta que ele está deixando passar pode ajudar muito o seu adversário. É uma mecânica que depende também das pessoas conhecerem um pouco mais o jogo para poder saber avaliar as cartas. Então, quando as pessoas estão jogando pelas primeiras vezes, elas tendem a não saber o que ela vai escolher, ou então não sabem que estão deixando passar uma carta muito boa para o seu adversário. Mas depois que todo mundo já jogou algumas partidas, já conheceu o jogo, fica uma mecânica bem gostosa. E aqui no Brasil a gente tem 2 jogos muito bons com essa mecânica, que é o Seven Wonders, do Antoine Bauza, que é um jogo maravilhoso. Se eu pudesse eu jogava sempre nas jogatinas. E o draft de cartas dele é muito bom. Você sente realmente que você está ali montando a sua civilização. E também tem um jogo super rápido e leve, descontraído, que é o Sushi Go, que você assume ali o papel de como se você estivesse sendo um sushi man, preparando ali o seu cardápio de um restaurante japonês. E aí você vai escolhendo ali os temakis, né, os rolinhos primavera. É bem interessante esse jogo. E é uma mecânica que eu curto bastante, apesar dela ter um pouquinho de fator sorte ali quando as cartas são distribuídas e conforme você vai recebendo as mãos, mas eu acho que ao mesmo tempo ela mitiga esse fator sorte quando ela te dá o poder de você poder escolher a carta. Então você sempre diante de uma situação talvez não muito boa,
você vai escolher uma carta que seja melhor para você, ou às vezes também você vai ter uma mão muito boa e você vai ter várias opções que você quer pegar e não vai poder, porque você vai poder escolher apenas uma carta. Então por isso, eu escolhi aí o draft de cartas, que é bem legal. Número 3. Na minha terceira colocação, ficou uma mecânica que eu gosto bastante e que ela brigou bastante para estar em segundo lugar e por muito pouco não chegou lá, que foi o controle de área. Existem vários jogos muito bons de controle de áreas, inclusive um que eu curto bastante, já foi lançado aqui no Brasil, que é o Terra Mística, mas se tem um jogo que me fez apaixonar por essa mecânica, foi o El Grande. El Grande, que ele possui ali um grande tabuleiro, com um mapa da Espanha, dividido em várias regiões, na época ali da Espanha medieval, e os jogadores vão assumir o papel ali, se eu não me engano, de famílias ou de regiões naquela época, e eles vão tentar assumir o controle da Espanha e unificar ela. E os jogadores basicamente têm vários meeples que eles vão colocando nessas regiões, e nos momentos certos, onde tem as pontuações, pontua de acordo com a maioria dessas regiões. É um jogo muito gostoso, um jogo muito quebra-cookie, em que as pessoas têm que ficar analisando aonde elas vão pontuar, quais áreas elas vão controlar. E tem esse detalhe de, às vezes, não necessariamente você precisa controlar várias regiões como primeiro. Às vezes você pontuando em muitas regiões como segundo ou terceiro, pode fazer com que você vença a partida, o que é bem interessante. Sem contar que esse jogo tem ali uma torre que é chamada de castilho, que você pode estar colocando os meeples ali, e os jogadores têm que estar atentos para poder ficar contando quantos meeples já entraram ali no castilho para pontuar. Porque não é permitido você olhar para saber quantos meeples tem lá. Então é um jogo muito legal, vale a pena dar uma conferida. É um grande representante dessa mecânica. E tem outro jogo também, que na minha opinião, entrou aí como referência recentemente nessa mecânica, que é o Rising Sun. Vocês sabem que eu gostei bastante do jogo. O jogo tem várias mecânicas que se complementam, mas ele essencialmente é um controle de área. E o que é legal nele é que ele tem uma questão ali, uma regra que faz com que você te force a não ficar preso em apenas uma região. Porque você tem que fazer um set collection das regiões em que você venceu uma batalha. E isso força com que você fique movimentando pelo tabuleiro e deixa o jogo mais flexível, mais dinâmico. É bem legal e vale a pena conferir também. Número 2. E na minha segunda colocação ficou uma mecânica que está aqui não só porque eu gosto muito, mas porque foi aquela mecânica que quando eu conheci ela fez assim, blum, minha cabeça. Eu falei assim, cara, que mecânica legal, que sacada boa e que coisa simples, que foi o deck building. Eu conheci a IP através do Domínio, que já foi lançado aqui no Brasil pela editora Conclave, e eu lembro que eu nunca tinha jogado nada parecido. E quando a pessoa me mostrou, eu falei assim, nossa, que coisa estranha. Tudo bem, vamos sentar e vamos jogar para poder ver como é que roda. E aí a gente jogou uma partida, eu falei assim, cara, vamos jogar de novo? E a gente jogou de novo. Eu, pô, vamos de novo. Eu acho que eu devo ter jogado ali umas 3 ou 4 partidas seguidas de Domínio, de tanto que eu gostei. E eu sempre queria mostrar para as pessoas, ó, você tem que conhecer esse jogo, você tem que ver como é que funciona. E geralmente as pessoas se agradam muito dela e querem saber mais jogos que tem essa mecânica. Outro grande representante dessa mecânica que está chegando aí é o Clank. Eu ainda não joguei a versão medieval, mas já joguei a versão in Space, que é a versão que eu tenho. E é muito legal porque ela une de uma forma maestral o deck building com o tabuleiro. No Clank in Space, os jogadores assumem o papel de saqueadores intergalácticos e eles querem fazer um grande roubo numa nave. Então eles se desafiam a ver quem consegue entrar nessa nave que é super protegida para roubar um artefato e sair de lá vivo e ver quem fez o maior roubo. Ele é bem legal porque as pessoas vão utilizando as cartas do deck building para poder se movimentar durante a nave, mas se eles fizerem barulhos, esses barulhos podem fazer com que eles percam pontos de vida. É um jogo que eu recomendo, tá vindo a versão aí medieval, e como grande diferencial, ele faz com que o deck building não seja uma mecânica tão abstrata, ele dá um sentido maior para ela, e eu gostaria de ver mais jogos que utilizam a implementação do deck building de forma tão legal. Número 1. E na minha primeira colocação, rufem os tambores, ficou a mecânica de, eu acho que você já sabe, mecânica de alocação de trabalhadores. É uma mecânica que eu sou apaixonado, existem vários jogos muito gostosos. Eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei e fiquei assim, caraca, como é legal jogar essa mecânica, foi o Stone Age, que é um jogo ali de entrada, simples,
rápido de você jogar e explicar para as pessoas. Você assume o papel do Homens das Cavernas e você quer se tornar aquela tribo predominante, mais forte. E para isso você vai então coletar madeira, comida, ouro, argila, e você vai tentar comprar cartas e fazer ali as suas ocas para você se tornar a tribo mais forte e alcançar pontos de vitória. E o que é legal nesse jogo, porque ao mesmo tempo em que você está tentando coletar recursos para poder realizar objetivos, você também vai adquirindo cartas que te dão benefícios ao longo do jogo e que também vai fazendo você fazer o Set Collection. E são outras mecânicas que são muito interessantes. Então, esse jogo foi muito bom para eu poder entrar na mecânica de alocação de trabalhadores e ficar apaixonado por ela, mas atualmente o jogo que eu mais curto é um outro, que é o Russian Railroads, que é um jogo maravilhoso que se eu pudesse eu jogava sempre nas jogatinas, que os jogadores vão tentar ali desenvolver as trilhas férreas, construir as trilhas férreas na Rússia, e ele tem várias formas de você pontuar, mesmo que quando você olhe para o tabuleiro você fale assim, não, existe só um caminho para vencer. E não é verdade. É um jogo muito bom, é um jogo apertado, é um jogo que exige ali você queimar a mufa para poder você saber como você vai pontuar melhor cada trilha férrea sua, e que eu recomendo bastante. Então, essas aí foram as minhas 5 mecânicas favoritas, e eu falei um pouquinho de alguns jogos que representam muito bem essas mecânicas que vale a pena você conhecer. E não se esqueça de ajudar aí a gente a alcançar a nossa meta mais rápido. Se esse vídeo alcançar 50 likes e 300 views, eu retorno falando sobre mais 5 mecânicas que eu curto bastante. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!